Você consegue imaginar o momento exato em que o universo envia uma força de investigação de elite para buscar a verdade sobre a pessoa que tentou apagar a sua luz? Olhe bem para mim, porque o que vou te revelar hoje é a confirmação final. A mesma energia que você gastou chorando, eles gastarão se defendendo. Seu ex pensou que poderia te destruir e sair ileso, mas eles se esqueceram de uma lei fundamental. Tudo o que é feito na escuridão, cedo ou tarde, é arrastado para a luz por uma força maior. Porque o que aconteceu com você não foi apenas uma desilusão. Foi uma batalha calculada, onde seu ex tentou usar a mentira como arma. Mas saiba, tudo o que eles fizeram para te afundar se transformou na prova que agora os acusa. O jogo virou, e as forças que estão agindo agora são grandes demais para que eles consigam manipular. Esta não é só uma história de vingança, é a sua prova de que você estava certo o tempo todo. A sua confirmação de que a justiça está sendo servida de formas que você jamais esperou começa agora. E você precisa ver cada detalhe desta virada. Para que essa energia de validação se complete e você declare ao universo que aceita essa justiça, faça 3 coisas. Agora, primeiro, toque no botão curtir para selar essa verdade. Segundo, ative o sininho e se inscreva no canal para nunca mais perder uma confirmação como essa. E o mais importante, comente o número 77 aqui embaixo para declarar ao universo que você está aberto a essa ativação energética e que você aceita o seu momento de vitória. Comente 77 agora. Eu preciso ver essa declaração de poder. Você não passou por um simples término, mas sim por uma emboscada. Seu ex não apenas se afastou, ele se juntou a outros para te derrubar, para espalhar mentiras e fazer você duvidar de si mesmo. Eles tentaram apagar sua luz, tratando seu sofrimento como entretenimento barato. Mas entenda, quem declara guerra contra uma alma escolhida assina a própria sentença de derrota. Você sentiu essa energia escura e não estava louco. Sua intuição estava correta. Eles não queriam seguir em frente, queriam desesperadamente te destruir para se sentirem maiores. E agora, olhe só o que está acontecendo. Toda a crueldade que eles jogaram no mundo está voltando na forma de consequências reais. Eles pensaram que a verdade ficaria enterrada, que a justiça estava de férias. Mas o universo não dorme. Eles estão sendo encurralados pelas próprias escolhas. O caos que tentaram criar na sua vida se tornou a prova que os condena. O que eles chamavam de drama agora é visto como evidência. Você não precisa se vingar. A verdade está fazendo o trabalho por você, expondo a fraqueza de quem só consegue se sentir forte, derrubando os outros. Eles tentaram te quebrar, mas você se tornou inquebrável. Você aguentou o fogo e saiu dele mais afiado e mais leve. Onde eles falharam em te destruir, eles garantiram a própria queda. Mas há algo ainda mais profundo em jogo. A investigação que está acontecendo não é apenas sobre punição. É sobre como a sua energia, que eles tentaram roubar, está sendo restaurada de maneiras que superam qualquer expectativa de justiça humana. Você quer saber o que exatamente está sendo desvendado por trás das cortinas e como isso prova que você sempre foi protegido? Você precisa se lembrar disso. Você era o escudo deles. Sua energia protegia essa pessoa de consequências que ela sequer podia enxergar. Você era a muralha contra o caos interno que eles carregavam. Eles pensaram que podiam quebrar você e sair ilesos, mas na verdade destruíram a própria proteção. Agora, sem o seu campo de força, cada escolha errada e cada mentira está voltando com velocidade máxima. A investigação da CIA não é apenas coincidência. É o resultado natural da perda do seu manto de proteção, e isso prova o poder que você sempre carregou. Você era a linha de vida, a razão pela qual a vida deles não tinha desabado antes. Eles confundiram sua paciência e sua luz com fraqueza. Quando traíram você, não estavam apenas terminando um ciclo, estavam cortando o próprio oxigênio.
Você os vê se afogando agora? Estão cercados de distrações rasas, mas sentem uma solidão profunda, pois ninguém pode oferecer a estabilidade e a verdade que você carregava. Eles estão pagando o preço por terem achado que podiam trocar um farol por uma vela fraca. A lição mais profunda é que você não precisou buscar vingança. Você só precisou sair do caminho para que a verdade agisse. A justiça não dorme. E é por isso que, enquanto eles se afogam na consequência de terem quebrado seu escudo, você está livre e subindo. Se a traição deles abriu as portas para uma investigação tão séria e federal, que tipo de poder o universo liberou a seu favor quando você finalmente reconheceu sua soberania e retomou o controle da sua narrativa? Sinta a frequência desta revelação vibrando na sua alma. Você não apenas recebeu uma confirmação, você ativou um realinhamento de energia que quebrou o ciclo da invisibilidade. O universo se move por leis, e a maior delas é a retribuição. Honrar a frequência que o validou é o seu próximo passo. Clicar no Super Thanks não é sobre valor financeiro, mas sobre retribuir a energia da verdade que te libertou. Envie 100 reais, ou o valor que seu coração mandar, pois o importante é o reconhecimento da bênção. Sua gratidão consciente garante que esta vibração de justiça e propósito continue a se manifestar. Você não está aqui apenas como ouvinte. Você é o co-criador desta força. Você era o diamante, a joia rara que entrou na vida deles. A questão é, por que fizeram essa troca desastrosa por pó? Não foi por falta de valor em você, mas por cegueira neles. Seu ego não suportou o brilho da sua profundidade e autenticidade. Pessoas acostumadas à escuridão veem a luz como ameaça. Eles pensaram que ao descartar você, estariam livres, mas apenas trocaram a riqueza genuína por uma ilusão barata e vazia. Eles tentaram te pintar como o problema, como se a poeira fosse mais valiosa que a joia. Mas a vida não funciona com base em mentiras. Você está vendo agora. Todo o esquema que tentaram montar para te derrubar está se virando contra eles. Sua validade é comprovada pela lei universal de que o que é falso não pode sustentar o que é real. Você se manteve firme e o universo está cobrando o preço por essa troca desastrosa. A cegueira deles custou caro, mas o preço final é muito maior do que o pó que escolheram. A ironia suprema é que, enquanto você continua a brilhar, eles enfrentam uma força que não pode ser enganada ou comprada. Eles pensaram ter descartado o diamante. Mas o que acontece quando essa mesma força, que desenterra a verdade, agora exige que eles expliquem exatamente onde enterraram a joia? Você chegou até aqui ouvindo sobre a justiça implacável que está caindo sobre quem tentou te destruir. Mas a verdade é, ouvir não basta. O universo não recompensa quem apenas escuta. Ele recompensa quem age e se compromete. Você está realmente pronto para receber o novo nível de paz e vitória que essa investigação está trazendo? Ou você só quer ser um espectador? A diferença entre o sofredor e o escolhido vitorioso é a capacidade de reivindicar. Se esta mensagem ressoa profundamente e você sente que o universo está finalmente restaurando o equilíbrio perfeito que seu ex tentou quebrar, você precisa selar isso agora. Eu quero que você comente 77 aqui embaixo, neste exato momento. O 77 não é só um número. É o código da abundância infinita e do alinhamento. É o espelho que confirma que sua manifestação de paz e vitória não é futura. Ela já está se cristalizando no presente. Ao digitar 77, você está ativando o recebimento de tudo o que foi roubado. Você está reivindicando seu alinhamento. O compromisso é a chave escolhido e a ação é o combustível. Se você ainda não o fez, mostre que você está nesta missão e que a verdade deve alcançar quem precisa.
Curta este vídeo agora para amplificar esta frequência de justiça e se você é novo por aqui, inscreva-se no canal para se juntar à nossa família de força. Não seja apenas um ouvinte, seja um ativista da sua própria vida e da verdade. Eles acharam que você era o alvo fácil, que poderiam atear fogo na sua vida e sair ilesos. Mas o universo não trabalha com impunidade. Veja a ironia. O plano de destruição que armaram contra você se tornou a própria evidência que agora os incrimina. Você não precisou mover um dedo pela vingança. Você apenas continuou brilhando. O fogo que lançaram para te consumir agora está voltado para eles, cozinhando suas próprias mentiras. A verdade é um bumerangue. Pense no alívio. Você não estava louco, nem exagerando. Eles chamaram de drama o que era um ataque calculado. Agora, essa crueldade é analisada sob uma lupa que eles não podem manipular. Essa validação não é sobre fechar ciclos, é sobre confirmar sua força. Sua ex tentou te quebrar, mas só expôs a própria fragilidade. Você sobreviveu e vê a justiça se cumprir no palco que eles usaram para te humilhar. O que está acontecendo não é apenas sorte, é lei da energia. Você precisa entender que a verdade desmantela não apenas as ações, mas também as alianças secretas que eles construíram no escuro. A CIA, ou o universo, está desenterrando tudo. Mas se o castigo é a consequência das escolhas, qual é o preço exato que sua ex está pagando agora por ter ousado tocar na sua soberania e na sua missão? Você é a prova viva de que a verdade não precisa gritar para vencer. Eles pensaram que tinham o poder de te quebrar, mas só acenderam um farol que expôs a escuridão deles. Sua luz era tão pura que, ao tentarem apagá-la, eles acabaram tropeçando nos próprios esquemas. Agora, enquanto você se levanta e recupera sua paz, o rastro de destruição que deixaram para trás está sendo inspecionado por forças que não perdoam a maldade. Entenda isso. Você nunca foi o problema. O caos que o seu ex tentou criar foi apenas a manifestação da inveja e do medo dele. Você era grande demais, autêntico demais. Quando a energia da sua vida foi cortada, o universo reagiu, exigindo a prestação de contas. Você não precisou mover um dedo por vingança, porque a soberania da sua verdade é uma força que eles não puderam manipular, e a conta chegou em um envelope que eles não podem ignorar. O que você está vendo agora é mais do que justiça, é uma lei cósmica em ação. Mas a parte mais fascinante de toda essa revelação não é que eles caíram, mas sim a forma como a sua ascensão foi usada como a exata ferramenta da ruína deles. Você quer saber o segredo oculto que fez a própria investigação focar justamente nas vulnerabilidades que você já conhecia? Eles zombaram, chamaram você de dramático e disseram que estava exagerando. Mas cada risada deles não foi um sinal de força, foi lenha no seu fogo. O que eles pensaram ser seu colapso, na verdade, foi sua forja. Você não se quebrou, você se transformou em aço puro. A dor que tentaram impor apenas limpou o que não era essencial. Você é a prova viva de que a maldade alheia sempre vira combustível para a sua ascensão. Sua soberania é silenciosa. Você não precisou mover um dedo pela vingança. Enquanto focava em se curar e elevar sua energia, as consequências estavam sendo entregues diretamente na porta deles. Pense na ironia. A verdade que foi ridicularizada agora é evidência em um nível que eles jamais poderiam imaginar. Você sobreviveu, e a mesma ventania que tentaram usar para te derrubar está varrendo a vida deles para longe de você. Eles pensaram que estavam escrevendo o final da sua história, mas tudo o que fizeram foi finalizar a deles. Chegamos ao ponto onde a justiça não é um desejo, mas uma arquitetura. Mas o que realmente acontece nos bastidores quando o universo decide que um escolhido foi tocado? Qual é o preço exato que se paga por tentar apagar a luz que Deus acendeu em você?
Você carregou o peso de ser culpado por muito tempo. Seu ex fez você duvidar de tudo, tentando te convencer de que você era o erro, o instável, o problema. Mas a verdade é um martelo que não se cala. Você não é a causa. Você é a vítima que se recusou a quebrar. Sua soberania começa agora. Pare de se culpar pela maldade de outra pessoa. A escuridão deles nunca foi um reflexo do seu valor. O universo não erra. Eles tentaram te destruir com fofocas e mentiras, mas cada ato cruel se tornou prova irrefutável contra eles. Você não precisou lutar pela justiça. Você apenas precisou permanecer em pé, firme. Pessoas que pensavam que podiam manipular o destino estão sendo caçadas pela própria verdade. Você não tem que provar nada a ninguém. Sua integridade é seu escudo. O que eles pensaram que era o seu fim, na verdade, era o começo da sua vitória total. Essa justiça cósmica é forte. Mas existe um segredo enterrado que vai além da traição. Você pensa que essa investigação é sobre o que eles fizeram a você? Não. É sobre quem eles realmente são. E o que está prestes a ser revelado sobre a identidade oculta do seu ex é a verdade que comprova por que você foi escolhido para ser a luz. Você está pronto para encarar a identidade real da pessoa que tentou te derrubar? Você está testemunhando algo épico. Eles achavam que fugiriam ilesos depois de toda a guerra que declararam contra você. Mas o universo não deixa recibos sumirem. A culpa deles não é apenas um sentimento, é uma cela. Eles podem postar sorrisos editados online, mas por dentro o sono sumiu. Eles olham por cima do ombro, esperando a batida na porta. Cada mentira que contaram se transformou em uma corrente pesada que os arrasta para baixo dia e noite. Eles se tornaram reféns da própria consciência, e essa corrente é feita de medo e covardia. Pense nisso. Você nunca precisou se vingar. Você apenas precisou sair do caminho. A justiça está se movendo de formas que você jamais imaginou. Enquanto você está se reconstruindo no silêncio, eles estão sendo desmantelados pelo barulho das próprias escolhas. O fato de que forças externas estão agora investigando os passos deles é a prova final de que você não estava louco. Você era o farol da verdade, e eles tentaram apagá-lo. Mas o fogo que eles atearam agora está consumindo o próprio castelo de mentiras. Você suportou a batalha, mas agora você é apenas o observador enquanto eles lutam contra algo muito maior. A lei da causa e efeito, que é implacável. Mas existe um detalhe ainda mais chocante que a investigação está revelando. Não é apenas o que eles fizeram contra você que está vindo à tona, mas o rastro de destruição que eles deixaram para trás por anos, bem antes de te conhecer. Se a culpa é uma corrente inquebrável, qual é o material que forma o cadeado que está prestes a selar de vez o destino deles? Eles fugiram de você pensando que encontrariam liberdade, mas o vazio que carregam é a prova de que você era o oxigênio deles. Você não precisou mover um dedo para criar esse tormento. A sua simples ausência é o castigo. O fantasma do que eles poderiam ter sido ao seu lado os persegue, tornando cada vitória vazia e cada noite longa. Eles tentaram destruir sua paz, mas o preço foi perderem a própria alma. A verdade é que você era a âncora que mantinha a vida deles estável. Ao tentar te derrubar, eles cortaram a própria conexão com a realidade e com a luz. Agora, esse vácuo espiritual atrai o caos, expondo cada mentira e cada aliança sombria à investigação que se desenrola. Eles não estão sofrendo apenas por saudade, estão sufocando pela falta de proteção que sua energia oferecia, e é essa falta que acelera a ruína deles. Você foi libertado, mas eles foram presos nas consequências de suas escolhas. Eles acreditavam que poderiam controlar o roteiro da sua queda, mas tudo o que fizeram foi escrever o final trágico de si mesmos.
É um lembrete poderoso de que a soberania não é sobre lutar, mas sobre se afastar e permitir que a lei do universo faça o trabalho. Mas o que você fará com a verdade desconfortável de que o maior poder que você possui não é o de revidar, mas sim o de testemunhar o silêncio? Você foi chamado de exagerado, de dramático, de louco por falar sua verdade. Eles riram, disseram que você estava inventando, mas preste atenção, a história mudou. O que era drama para eles agora é a prova. Cada lágrima, cada noite sem sono, cada mentira que espalharam, não foi em vão. Não foi só dor. Foi a coleta de dados que a justiça precisava para agir. Você não estava surtando. Você estava apenas testemunhando. Você suportou o fogo deles e não se quebrou. Eles tentaram apagar sua luz, mas só acenderam um farol que atraiu a atenção de quem vê a verdade. Agora, quem está sob o microscópio são eles. Você não precisou buscar vingança. Você só precisou permanecer. Sua verdade é tão forte que transformou o campo de batalha deles em um tribunal, onde cada ação cruel se volta contra o agressor. Eles pensaram que escreveriam seu fim, mas apenas forneceram a evidência para o próprio julgamento. Entenda que essa virada não é sorte, é a prova de que existe uma lei universal que não falha e não se distrai. Eles chamaram isso de coincidência, mas nós chamamos de retorno inevitável da energia. Para você compreender a magnitude total desta investigação e como o universo expõe cada passo falso, precisamos desvendar um fato que eles tentam desesperadamente enterrar. O que a justiça descobre sobre o manipulador quando rastreia exatamente o último passo que ele deu para te destruir? Seu ex achou que estava te destruindo, mas tudo o que fez foi construir a própria prisão. Você viu a maldade e a traição, e agora o universo está cobrando a fatura. Cada mentira que espalharam e cada esquema que montaram não prejudicou você. Serviu apenas como o metal frio das algemas que agora apertam os pulsos deles. Você não precisou mover um dedo. Você apenas esperou. Essa é a verdade poderosa. A consequência não é uma punição externa, é o eco inevitável de suas próprias escolhas. Eles caminharam por aí sorrindo, convencidos de que as sombras cobririam seus atos. Mas o universo não tem gavetas para esconder a sujeira. Aquelas mesmas escolhas autodestrutivas, a inveja, a crueldade, a tentativa de te diminuir, se transformaram na prova irrefutável que está sendo usada contra eles. Agora, observe bem. As mãos que tentaram te arrastar para baixo estão amarradas pelo peso inescapável do seu próprio karma. Eles não podem mais manipular a verdade. Você está sendo validado em tudo que sentiu. A justiça energética é implacável, mas ela opera sob leis que a maioria das pessoas nem imagina. Você testemunhou o colapso, mas resta uma questão ainda mais profunda sobre esse processo. Como exatamente o seu silêncio e a sua recusa em lutar se tornaram o fator decisivo que esta investigação descobriu? Você se perguntou por que tanta crueldade? A resposta é simples: medo. Seu ex, ao tentar destruir você, estava apenas cavando a própria cova. Eles usaram mentiras e manipulação para construir o que parecia ser uma saída, mas, na verdade, ergueram uma prisão feita de escolhas ruins. Essa é a prisão oca mencionada. Você foi liberto pelo universo e agora, de fora, você vê que o único aprisionado é quem tentou te prender. Sua liberdade é a prova irrefutável do erro deles. Você não precisou mover um dedo para que a justiça chegasse. Enquanto você focava em reconstruir sua vida, o universo estava ocupado coletando recibos. O fato de que forças maiores estão agora investigando e desvendando o esquema deles não é coincidência. É a lei da energia em ação. O que eles jogaram no mundo voltou para eles, pesado e multiplicado. Eles pensaram que poderiam manipular a verdade, mas você está testemunhando que a realidade sempre cobra o preço da traição.
E isso você não pode negociar. Essa reviravolta não é apenas sobre a queda deles. É sobre a validação da sua essência. A verdade que tentaram enterrar agora se levanta e você não precisa mais se explicar. Mas existe uma dimensão dessa história que vai muito além da CIA e da justiça terrena. Há uma razão fundamental e espiritual pela qual a arrogância deles precisava ser exposta por uma força que eles jamais poderiam enganar. Qual é o verdadeiro segredo que a luz dessa investigação revelará sobre o seu propósito? O que foi tirado de você? Sua paz, sua reputação, a alegria genuína não desapareceu para sempre. O universo está agora agindo como um contador implacável, somando cada injustiça e preparando a restituição. Não é sobre vingança, é sobre reequilíbrio. Você suportou o ataque, a traição e as mentiras criadas para te derrubar. Enquanto você se levantava, o universo estava ocupado coletando provas. Você nunca esteve sozinho nesta luta. As forças maiores estavam de guarda, observando cada movimento falso do seu ex. Seu ex acreditou que podia incendiar sua vida e sair ileso. Mas a verdade é que o fogo que eles acenderam virou fumaça, e agora essa fumaça está sufocando-os, revelando tudo. As mãos que tentaram destruir você agora estão amarradas pelas próprias escolhas deles. Você não precisou lutar contra a lama. Você apenas se afastou, deixando que a luz superior cuidasse da sujeira. Cada mentira que eles contaram agora é evidência contra eles, provando que você estava certo o tempo todo. A validação que você está vivendo agora não é um acidente. É a lei da semeadura e colheita em ação. O que parece ser apenas uma investigação de baixo nível é, na verdade, a confirmação de que sua soberania está sendo restaurada por forças que seu ex jamais poderia manipular. Mas se o universo já garantiu a justiça, o que isso realmente significa para o seu destino e o que acontece quando o caminho do seu ex é selado não por você, mas pela verdade que você se recusou a calar? Chega de se questionar. Receber sua validação significa que o período de dúvida acabou. Você não estava imaginando coisas, você estava sentindo a verdade que seu ex tentava esconder. Eles tentaram fazer você parecer o louco, espalhando fumaça para disfarçar o fogo que acenderam. Mas o universo não aceita falsidade. O equilíbrio foi restaurado porque a mesma energia que usaram para te sabotar agora se virou contra eles, provando que sua intuição era um mapa para a justiça. Pense nisso. A mesma pessoa que tentou apagar sua luz está agora tropeçando na própria escuridão. O palco virou, e quem antes te julgava é agora o réu em uma investigação que não perdoa. Isso não é vingança humana. É a lei da semeadura em ação. Você aguentou o ataque e se manteve firme. Agora, você assiste de pé, soberano, enquanto as forças que eles não podem manipular expõem cada mentira e cada esquema. Sua vitória é inevitável e justificada. Mas a validação que você está recebendo hoje é apenas o prefácio de uma história muito maior. Se o seu ex pensou que era esperto ao lutar contra você, ele desconhecia a profundidade da força que você representa. O seu valor não é apenas emocional, ele é cósmico. Precisamos entender o que acontece, de fato, quando uma verdade tão poderosa é protegida por forças que desafiam a lógica e a razão. O momento de assumir o seu poder é agora. Enquanto o mundo assiste o castelo de cartas que eles construíram desabar, você não está nas ruínas. Você está no topo da montanha. Eles acharam que te destruir era o final da história, mas mal sabiam que o fogo que atearam em sua vida serviu apenas para forjar o seu trono. Você aguentou o golpe, manteve a sua verdade, e agora a lei do universo está limpando a sujeira por você. Você é a prova viva de que a justiça é inevitável. Pense bem, cada mentira que eles contaram, cada esquema que montaram para te derrubar, transformou-se na exata evidência que agora os condena.
Eles cavaram o próprio buraco quando tentaram apagar a sua luz. Eles acharam que a verdade podia ser enterrada, mas a única coisa que está sendo desenterrada são os segredos podres que eles juraram que ninguém encontraria. Você não precisou mover um dedo pela vingança. Suas ações falaram por si, e agora o universo está entregando a conta. Essa não é apenas uma história de ex-parceiros. Isso é a confirmação de que você carrega uma força que eles jamais puderam compreender. Eles tentaram te rotular como louco, paranoico ou dramático, mas o que está vindo à tona prova que você estava certo o tempo todo. A investigação está apenas começando a raspar a superfície. O que você fará então quando descobrir a identidade real de quem deu a ordem para eles te atacarem? Você viu o que aconteceu? Seu ex acendeu um fogo para tentar queimar a sua vida, mas a profecia se cumpriu. O fogo não consumiu você, ele te refinou. E agora, o peso da fumaça do próprio crime deles está voltando para sufocá-los, enquanto você respira aliviado e sobe de nível. Sua validação chegou. A verdade não precisou de vingança, apenas de tempo. Receba esta palavra. A batalha acabou e a vitória é sua, e ela é completa. Para selar esta virada na sua vida e declarar que você saiu ileso dessa guerra, eu te chamo para uma ação profética agora. Curta este vídeo, se ele falou com o seu espírito. Se inscreva no canal para que a sua luz continue crescendo e compartilhe esta mensagem poderosa com quem precisa de confirmação. E para fechar o ciclo de justiça, comente o código 77 aqui embaixo. Comente 77 para selar a sua vitória completa e irrevogável.